Cet enseignement ne doit être qu'une leçon de choses, appliquée comme toutes les autres à des objets concrets, mais à des objets de forme régulière et mesurable. Então, esse ensino não deve ser mais do que uma lição de coisas, aplicada como todas as outras, aos objetos concretos, mas aos objetos de formas regulares e passíveis de medir. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir un enseignement concret de la géométrie, et pour rendre cet enseignement concret de la géométrie, eh bien, on va s'appuyer sur le dessin. Então, a ideia de fornecer, né, um ensino concreto de geometria, e para realizar isso é preciso vai se apoiar no desenho. Et cet appui sur le dessin se rencontre aussi non seulement dans les programmes de géométrie, mais se rencontre aussi dans les programmes de dessin. Esse apoio da geometria sobre o desenho, ele se encontra não só no programa de geometria, mas também no programa de desenho. Donc, car la Troisième République fait la promotion très forte et beaucoup plus directive d'un enseignement de dessin ancré dans la géométrie. Ele diz que na Terceira República eles vão fazer Fait la promotion d'un faz a enseignement de dessin. promoção muito forte D'un enseignement de dessin appuyé sur la géométrie. dessa noção do desenho apoiando a geometria. Et on peut voir ici, hein, dans ce programme de dessin, que j'ai mis en parallèle avec le programme de géométrie, que le programme de dessin du cours élémentaire, eh bien, il n'y a que des figures géométriques. C'est la poursuite du processus qu'on a vu tout à l'heure, mais systématisé. Então, ele diz que quando a gente olha o programa de desenho, aqui está o programa de geometria que a gente já viu nas transparências atrás, né? Mas olhando o programa de desenho, ele consiste numa aplicação, mas agora uma aplicação sistematizada, porque ela tem como referência a teoria, né, da geometria. Então, como vocês podem ver aqui, né, traçado e divisão das linhas retas em partes iguais. Bom, para fazer isso, é preciso saber quais são as ideias geométricas que estão por trás, né, para realizar essa construção. Et ce que tu viens de dire, on peut le relier à ce paragraphe-là d'ailleurs, A gente pode ligar au dernier paragraphe. ao último parágrafo, né? Que é os exercícios frequentes de medida e comparação de grandezas a olho nu, autor aí, estimando a apreciação de distâncias e a avaliação das medidas em metros. Au cours moyen, on retrouve encore, on ne va pas tout détailler, mais on retrouve encore des courbes géométriques, ellipses, spirales, voilà, il y a beaucoup de géométrie dans tout le programme de dessin. Então ele diz que no curso médio é a mesma ideia, né? Tem muito de geometria no curso de desenho, né? Então a construção dessas curvas, elipses, espirais, estão apoiadas, se fazem uso, né, de conceitos e ideias da geometria. Et de la même façon, donc ça c'est dans le dessin à main libre, mais dans le dessin géométrique, il y a l'usage des instruments de géométrie qui est aussi apparent. Ele ressalta que essa primeira parte é a construção à mão livre, né? Mas na segunda parte a gente tem o desenho geométrico, então que se utiliza dos instrumentos para fazer a construção. On va passer le suivant. Donc voici un exemple d'exercice de dessin géométrique d'élèves des années 1890 à peu près. Ele diz que aqui tem exemplo de exercício de aluno, né, de desenho geométrico de 1890. 1890, mais ou menos. Voici une leçon qui n'est pas une leçon de géométrie, mais une leçon de dessin. Aqui tem uma aula que não é de geometria, mas é de desenho. En fait, le maître présente un
une plaque de carré avec une double épaisseur. Então ele diz que aqui o professor apresenta uma placa quadrada que tem são dois quadrados na verdade. Il y a deux, oui, c'est bon. Et on voit, je ne sais pas si on voit bien, on voit les élèves ici prendre la mesure avec leur crayon. Aqui a gente pode ver, não sei se todo mundo enxerga bem, o aluno está com um lápis aqui, tá vendo? Eles estão tirando a medida da placa para reproduzir a placa com o lápis. Então eles medem aquele tamanho da placa e vai desenhar a medida a partir do que ele está vendo ali, que ele está medindo com o lápis dele. Et une partie de l'exercice consiste en même temps à reproduire non seulement la plaque, mais aussi l'ombre portée qui est ici. Então, o exercício ele consiste não só em reproduzir a placa, mas também de desenhar a sombra, para dar ideia de profundidade, né? Donc c'est une sorte d'initiation à la perspective aussi. É uma espécie de iniciação à perspectiva, esse tipo de exercício. Et c'est un exercice que l'on retrouve dans un manuel scolaire. Esse é um exercício que se acha também nos livros, nos manuais escolares. A placa aqui, ó, a gente pode ver a placa, né? E aqui o aluno, como que o aluno tinha que fazer para tirar as medidas, né? Bon, et on peut voir que eh bien, finalement dans cet exercice de dessin, il y a énormément de géométrie. Então a gente pode ver que nesse exercício de desenho tem muita geometria. On voit des formes géométriques, on voit des objets géométriques, des diagonales, des médianes, et puis du vocabulaire géométrique, etc. Então a gente pode ver as propriedades, né, diagonais, medianas, e a gente pode ver também um vocabulário da geometria. Mais une autre matière scolaire, une autre discipline va venir apporter son appui à l'enseignement de la géométrie, c'est le travail manuel. Então, uma outra matéria escolar, uma disciplina que vai vir para apoiar a geometria é o trabalho manual. Alors, voici un atelier de travail du bois. Aqui a gente vê um ateliê para fazer trabalho em madeira. Vers 1900. Por volta de 1900. Lorsque la loi Jules Ferry a introduit le travail manuel, c'était principalement pour apprendre aux élèves le travail du bois et le travail du fer. Então ele diz que desde a instituição da lei Jules Ferry, o trabalho manual aparece desde essa época, né? E ele é sobretudo para desenvolver o trabalho com a madeira e com o ferro. Mais le problème du travail manuel, de l'apprentissage du travail manuel, c'est qu'il faut des maîtres qui sachent enseigner. Então, o problema desse trabalho manual, nessa perspectiva, é que ele requer professor que saiba, trabalho em madeira, por exemplo, professor que saiba desse ofício. Il faut une salle spéciale. É necessário uma sala especial. Il faut du matériel spécial. É preciso material especial. Et ça consomme beaucoup de bois. Isso consome muita madeira e muito ferro. Et donc ça coûte cher. Então isso custa caro. Et enfin, dernier obstacle, les instituteurs pensent que, les instituteurs estiment que leur mission n'est pas de former, n'est pas la formation professionnelle des élèves, mais c'est la formation générale. Então ele diz que o último obstáculo é que os professores primários, eles entendem que a função deles não é formar um profissional, mas é dar uma formação geral. Et donc, ce travail manuel en atelier va être progressivement remplacé, il ne va pas disparaître complètement, mais il va être souvent remplacé par
un travail manuel plus simple et plus économique. Ele diz que, pouco em pouco, esse trabalho manual vai ser substituído por outro tipo que é mais simples e mais econômico. Et à la fois plus économique et à la fois plus utile pour les autres disciplines, et notamment la géométrie. E ainda mais útil para as outras disciplinas e, em particular, para a geometria. Et quelque chose qui ne coûte pas cher, c'est le papier. Qualquer coisa que não custa muito caro é o papel. Le papier ou le carton. À cette époque-là. Le papier est déjà utilisé. O papel que não custa caro nessa época, né? Porque antes o papel era muito caro, mas ele diz o papel já utilizado, pode ser papel de rascunho, né? Inclusive. Et donc certains pédagogues, et notamment un pédagogue qui s'appelle René Leblanc, vont élaborer l'idée d'une géométrie expérimentale. Então, alguns pedagogos, como esse René Leblanc, vão elaborar a ideia de uma geometria experimental. Cette géométrie expérimentale, pour laquelle finalement le travail manuel serait l'équivalent des manipulations en physique et en chimie. Ele diz que por essa geometria experimental, o trabalho manual vai possibilitar uma experimentação com o papel aos modos do que se fazia na química ou na física. Et donc, on peut lire des citations d'un de ses ouvrages. Les procédés de la géométrie expérimentale applicables aux principales démonstrations sont ignorés ou méconnus. Il serait désirable qu'on se mieux utiliser les ressources offertes par toute l'école, surtout quand elle est pourvue d'un atelier de travail manuel. Então, ele leu essa citação, né, do livro do Leblanc. Os métodos da geometria experimental aplicados às principais demonstrações são ignorados e negligenciados. Seria desejável que soubéssemos melhor utilizar os recursos ofertados pelas escolas, sobretudo quando eles são provenientes de um ateliê de trabalho manual. Et donc toutes ces propositions consistent à faire du travail manuel une approche concrète et spatiale de la géométrie. Diz que todas essas proposições elas levam a fazer do trabalho manual uma aproximação concreta da géométrie. Et c'est quelque chose que l'on voit bien dans la deuxième citation, si je prends à partir de la troisième ligne. Cela permet une constatation frappante de vérités géométriques importantes, dont la connaissance intuitive favorise singulièrement les études théoriques du cours proprement dit, du cours de géométrie proprement dit. E isso pode ser visto por essa segunda citação, né? Por meio desses exercícios, dessa geometria experimental, podemos escolher aqueles resultados, né, que levam à constatação surpreendente de verdades geométricas importantes e que o conhecimento intuitivo favorece o estudo teórico propriamente dito. Ou seja, via manipulação ele pode entender melhor, né, o estudo teórico. Então isso deveria ser feito relacionando essa experimentação, digamos assim, com a théorie. Donc on a, sur une page de droite, c'est un autre ouvrage, mais un ouvrage publié par René Leblanc, où il donne des propositions de travail manuel avec du papier pour réaliser des figures comme le triangle, un trapèze, mais aussi pour donner l'idée des trois dimensions en pliant du papier, comme on peut le voir avec la forme qui est tout en bas de la page. Então aqui do lado tem uma outra obra do Leblanc, onde ele propõe, né, atividades com dobradura, na verdade, são figuras em papel, então construindo triângulos, usando as figuras geométricas, mas que são figuras que ocupam espaço. Né? E e as figuras em 3 dimensões estão aqui embaixo. Et on retrouve aussi un manuel scolaire de travail manuel, l'année préparatoire du travail manuel,
Et on a un ouvrage de travail manuel qui contient plein de géométrie. Então essa é uma obra, é um livro de trabalhos manuais. E esse livro está repleto de geometria para a realização desses trabalhos. De géométrie et de notions géométriques. Si on lit par exemple la dernière ligne en bas à gauche, là, on voit tracer un carré, tracer les médianes, joindre les extrémités, etc. Então ele diz, né, de geometria e das suas propriedades, das propriedades das figuras geométricas, né? Então aqui traçar um quadrado de 4 centímetros, tem a descrição, né, com suas diagonais, traçar as medianas de 2 centímetros somente, acrescentar as extremidades dessas retas. Joindre les extrémités de ces droites au chemin. Oui, bon, c'est pas grave. Bon. Voilà. Donc une présence forte de la géométrie dans le travail manuel. Et donc on aboutit de cette façon-là à une forme de collaboration disciplinaire entre la géométrie, le dessin et le travail manuel, qui sont 3 matières distinctes, mais en fait qui ont des croisements, des collaborations. Então, o que se percebe é que existe uma relação muito forte entre essas 3 matérias, né, geometria, o desenho e o trabalho manual, que são matérias distintas, mas que se cruzam, se entrecruzam. On a un exemple de cette rencontre de la géométrie, du dessin et du travail manuel dans un cahier réalisé par un instituteur de Rouen en 1887. Então, aqui tem um exemplo por um caderno do professor primário de Rouen, que é uma cidade, né, da França. Esse caderno é de 1887. 1886, 1887. Onde a gente pode ver, né, um exemplo desse cruzamento das 3 disciplinas. On peut remarquer que, parce que là on était plutôt à la fin du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle, on peut remarquer que cet instituteur s'est inspiré d'une revue pédagogique qui s'appelle l'instruction primaire. Il s'est inspiré d'une revue pédagogique qui proposait des exercices pour les donner à ses élèves. Il s'est inspiré d'une revue pédagogique. Ele se inspirou para fazer esse caderno. Esse é como se fosse um caderno de preparação, né? Porque é o caderno do professor, onde ele prepara suas atividades. E ele se inspirou numa revista pedagógica para fazer essas propostas. Ele diz isso aqui na capa. Et dans ce cahier, il regroupe les travaux des élèves. Então ele representa o trabalho que seria proposto aos alunos. Alors, que nous dit ce professeur? Non. Si. Oui, parce que j'ai juste mis le petit texte. Voilà. Il nous dit, premièrement, que le travail qu'il a réalisé avec ses élèves n'exige aucun matériel spécial. C'est le petit Essa transparência não está traduzida, tá? Porque ela é uma imagem e ele vai usar só essa parte. Então a gente combinou que eu ia traduzir agora, né? E eu não conseguia tirar o texto, então eu vou traduzir agora, tá? Não tá aí. Então o professor, ele diz que para fazer essas atividades não precisa de material especial. Voilà. Et c'est le premièrement, hein, les cahiers finis, même les cahiers de brouillon, fournissent tout le papier nécessaire aux exercices. Ele diz que um caderno fino, mesmo um caderno de rascunho, fornece tudo o que é preciso para fazer os exercícios. Deuxième argument, ces exercices de travail manuel répondent aux besoins des enfants qui aiment tant à s'amuser avec du papier. Ele diz que o segundo argumento que o professor diz, né, é que esses exercícios eles respondem à necessidade dos alunos, que eles amam, eles se divertem com o papel. Et qui trouvent là l'utile en même temps que l'agréable.
que isso é uma coisa útil e agradável ao mesmo tempo. Mais troisième argument, le travail manuel, il nous sert d'auxiliaire dans l'enseignement du dessin et de la géométrie. E o terceiro argumento, ele diz, o trabalho manual, ele nos serve de auxiliar ao ensino do desenho e da geometria. Et donc on voit bien l'imbrication de ces trois matières, dessin, travail manuel et géométrie. Então a gente vê bem a imbricação, como estão imbricadas, né, essas três matérias, o desenho, o trabalho manual e a geometria. Alors voici des exemples de travaux réalisés par les élèves, avec du papier déjà utilisé. Aqui tem um exemplo do trabalho realizado pelos alunos com papel já utilizado, então papel de rascunho. Donc un pentagone. É um pentágono construído em dobradura. Et des motifs décoratifs, géométriques. E aqui um outro exemplo de motivo decorativo, né, geométrico. Qui consiste à découper dans du papier, à évider le papier des formes pour faire apparaître la couleur en dessous. Então, aqui embaixo tem um papel colorido, né, e as formas geométricas são construídas num outro papel que é sobreposto e depois é recortado, de modo que a gente pode ver a cor que está embaixo, né, como constrói essa figura interessante, né, mas aqui é cortado, esses espaços aqui que permitem ver a cor, na verdade eles foram retirados. Hã? Fica vazado. Fica vazado, exatamente. Il y a d'autres, bon, dans ce cahier il y a beaucoup de travaux, mais voilà. Esse caderno tem muitos trabalhos, ele selecionou dois para a gente ver. On peut les voir sur internet, je te donnerai l'adresse. A gente pode ver pela internet, porque isso está no... Non, c'est moi qui ai préparé une page spéciale où on a les exercices de la revue et les exercices réalisés. Enfin, on voit ce que dit la revue et on voit les exercices réalisés par les élèves. Ele disse que ele preparou uma página na internet onde ele pôs as propostas de exercício que estão na revista e depois o que os alunos faziam, né? Então ele fez essa relação, é um endereço que depois ele vai me passar. Donc là, ce sont les exercices de travail manuel. Mais si on ouvre les manuels de mathématiques pour l'école primaire, então esses são os exercícios de trabalho manual. E aqui a gente vai ver exercícios que... Voilà, si on ouvre des manuels de mathématiques qui s'appellent encore très souvent arithmétique. Esse é um manual de matemática, um livro de matemática, mas que tem um título, né, de aritmética. En France, les livres d'arithmétique contiennent des leçons de géométrie. Na França, os livros... Pour le primaire. Na França, os livros de aritmética contêm noções de geometria na escola primária, para a escola primária. Voilà, on voit ici une leçon sur le losange. Então aqui a gente vê uma lição sobre o losango qui intègre des exercices de dessin et de travail manuel. Que integra os exercícios de desenho e de trabalhos manuais. Des exercices de dessin, car il y a ici de dessin, il y a des tracés, mais il y a aussi du travail manuel, il y a des pliages. Então aqui tem o exercício de desenho, né, traçar, construir, mas tem também os exercícios de dobradura, que estão aqui embaixo indicados. Voilà. Et on retrouve la même chose dans les exercices qui sont proposés sur la page de droite. E aqui a gente vê a mesma coisa nos exercícios que são propostos nessa página da direita. Bon, on peut remarquer autre chose sur cette double page de manuel. Donc on a double page, une leçon sur deux pages. Il y a une frise géométrique en haut de la page de gauche. Então ele diz que ele quer destacar outra coisa dessas duas páginas, né, do manual, é que aqui em cima a gente vê um friso geométrico. Sur le thème du losange. Sobre o tema de losange. Voilà. Et on rencontre beaucoup de manuels scolaires avec des frises géométriques à chaque page. E ele encontra muitos livros didáticos que têm esse friso geométrico nas páginas. Alors évidemment, la frise géométrique,
c'est une application de la leçon. Então, certamente o friso é uma aplicação da lição. Mais en même temps, proposer une frise géométrique dans les manuels scolaires, cela permet aussi d'occuper les élèves en leur faisant dessiner la frise une fois qu'ils ont terminé les exercices. Et ça permet donc de gérer la classe. Les élèves les plus rapides, les moins rapides, il y aura toujours quelque chose à faire. Ele diz que o friso também é usado como se fosse um expediente pedagógico, né? Os alunos, o professor pode gerenciar a classe para os alunos mais rápidos, tem sempre o que fazer. Fazer o friso geométrico é uma forma de estar sempre ocupado, né? Alors, là nous sommes en 1949 avec ce livre, même il y a des éditions antérieures. Cette association de la géométrie, du dessin et du travail manuel, le fait que le dessin et le travail manuel soient des outils pour approcher de façon concrète la géométrie, va se poursuivre, va d'abord être institutionnalisée. Então essa l'association du dessin, de la géométrie, du dessin et du travail manuel va être institutionnalisée. Ah, d'accord. Você subiu? Oui. Eu me perdi um pouquinho, ele resumiu bastante, ele disse que essa associação da geometria, do trabalho manual e do desenho vai ser institucionalizada. Notamment à travers de nouveaux programmes pour l'école primaire en 1923. Então, notadamente por um programa de 1923. Alors, on a vu au tout début, j'ai donné une citation de 1909 pour les écoles primaires supérieures, c'était un peu avant. Et a gente viu uma citação de 1909 sobre a escola primária superior. Mais pour l'école primaire élémentaire, l'institutionnalisation de ces pratiques se produit en 1923 avec de nouveaux programmes et de nouvelles instructions. Então, o que ele diz é que para a escola primária elementar, essa institucionalização não tinha ocorrido ainda. Então, ela vai se dar a partir dessa legislação de 1923. Voilà. Et donc, on a bien là, la citation qui est ici, que je vous laisse lire, nous parle de cette association du travail manuel avec la géométrie et le dessin. Então, essa citação que está aqui, ela fala bem dessa associação que ele nos vem mostrando, né, entre a geometria, o desenho e o trabalho manual. Cette association va en fait perdurer jusqu'à la réforme des mathématiques modernes. Essa associação ela vai durar até a reforma da matemática moderna. En France, la réforme des mathématiques modernes date de 1970. Essa reforma na França data de 1970. Donc, on voit par exemple dans les instructions de 1945 que l'idée d'association est toujours présente. Les notions de géométrie doivent être comprises comme des exercices d'observation et des leçons de choses, en même temps qu'un premier apprentissage du dessin et du travail manuel. A gente pode ver essa permanência, por exemplo, nessa lei que é de 1945, por essa citação, né, as noções de geometria devem ser dadas como exercícios de observação e lições de coisas, ao mesmo tempo que uma primeira aprendizagem de desenho e trabalho manual, decomposição e dobradura. Né? Então essa ideia permanece aí. Donc ça c'est avant 1970, et en 1970, l'apparition des mathématiques modernes qui cherchent qui d'une certaine façon minimise la place de la géométrie traditionnelle. Então ele diz que les mathématiques modernes. Ele diz que isso vai permanecer ainda, ele vai mostrar, né, como isso ainda se mantém mesmo a partir da reforma da matemática moderna, que é um movimento que vai, de certa maneira, diminuir o papel da geometria no ensino. Mais néanmoins, on trouve dans une circulaire
concernant les mathématiques modernes, on trouve encore une dernière trace de cette idée que le travail manuel peut contribuer à l'éducation, à l'apprentissage de la géométrie. Ele diz que a gente pode ver ainda último traço, né, nessa circular de 1970, que revela essa perspectiva de que o trabalho manual ele pode contribuir para a aprendizagem da geometria. Je lis juste le début. L'espace physique et les objets qui le peuplent fournissent une matière sur laquelle la pensée mathématique a bien des occasions de s'exercer. Então ele leu só o primeiro pedacinho, né? O espaço físico e os objetos que o povoam fornecem uma matéria sobre a qual o pensamento matemático tem muitas oportunidades de se exercer. Ces exercices font appel non seulement à l'observation, mais aussi à l'activité manuelle. Então, esses exercícios apelam não somente à observação, mas também à atividade manual. Bon, mais dans la réalité, cette dimension va être très peu effective. Et l'enseignement des mathématiques modernes, y compris de la géométrie, va être un enseignement très abstrait. Ele diz que, na verdade, essa ideia não vai ser, de fato, não vai continuar sendo aplicada de fato, né? E que, na verdade, a partir da matemática moderna, o ensino de matemática e o ensino de geometria em particular vai ser muito abstrato. Et ce n'est que quand il y aura un mouvement de réaction contre les mathématiques modernes que l'on va voir à nouveau la promotion d'un enseignement de géométrie qui s'appuie sur du dessin géométrique. Ele diz que no movimento que vai se opor à matemática moderna posteriormente, né, vai haver um retorno à geometria e principalmente um retorno à geometria com base no desenho geométrico. Voilà, avec des livres d'exercices de dessin géométrique. Com livros de exercícios de desenho geométrico. Où on fait des rosaces, des spirales, des choses que l'on faisait au XIXe siècle. Então ele diz que voltam as coisas que se faziam no século XIX, as rosáceas, as coisas que a gente viu aqui, voltam depois com esse movimento que se contrapõe ao movimento da matemática moderna. Voilà. Merci. Acabou-se. Questões? Temos um tempinho para questões? Então, pessoal, tem uns 15 minutinhos para questões, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Diga. Lá no início parece que ficou ligado assim, o pensamento mais, como se colocou isso, especulativo, mais teórico, né? Para a elite, enfim, né? E o mais prático para o povo em geral, vamos dizer assim, né? Mas também teve a questão também da passagem da monarquia, que cai, volta a monarquia, e parece que esses polos aí, eles são enfatizados nesses momentos políticos, né? Então, uma correlação aí. Sim. Sim. Acho que com a monarquia, parece que, com o período monárquico voltando, parece que enfatiza de novo o especulativo, um pensamento mais puro. Vou para deixar ele responder, né? Il y a une relation entre la perspective de l'enseignement de géométrie et les régimes. Sur la monarchie, mais je pense qu'il y a un peu en fait, confusion avec la monarchie. Oui, la monarchie. Quand la monarchie revient, la loi Fallou, mais c'est plus la monarchie. C'est la loi Fallou, c'est la Deuxième République. Mais après, ça va être le Second Empire. Il y aura Napoléon III.
pendant le second entretien, Oui, oui. La géométrie va Être mise de côté. Enfin, je comprends, il y a la question du régime politique, mais la géométrie est introduite sous la monarchie. C'est-à-dire qu'il y a une monarchie relativement libérale. C'est une monarchie qui veut, 1830, Guizot, hein, et ses successeurs. C'est aussi l'idée que il y a une tension entre si on veut que le peuple ne fasse plus la révolution, il faut qu'il soit suffisamment éduqué pour comprendre les institutions, comprendre les choses, et donc il faut lui donner de l'éducation. Et l'autre tension, c'est si le peuple est trop éduqué, il fait la révolution. Não é exatamente a monarquia, ele diz que no período monárquico, que torna logo após a Revolução, a geometria está lá, é a lei Guizot e a geometria está lá, né? E tem sempre uma tensão entre aquele grupo que acha que o povo tem que ser educado para que se constitua a cidadania, etc. E aí, nesse sentido, a geometria é importante. E um grupo que acha que o povo muito educado constitui um problema, um perigo, né? Mas onde a geometria fica de lado é no Segundo Império, no período do Napoleão III, que aí ele é um regime mais conservador, e durante esse período é que a geometria é colocada de lado. Parce que Napoléon III en 1800 fait un coup d'État pour transformer la République en empire. Ele faz um golpe de Estado, né? O Napoleão faz um golpe de Estado que torna a República de novo um império, né? E aí nesse período é que a geometria é de novo colocada de lado. Mais dans les régimes de monarchie ou d'empire, il y a des phases, disons, autoritaires et des phases plus libérales. La monarchie, ce n'est pas contradictoire avec l'idée éventuellement de donner plus d'éducation et plus de savoir au peuple. Então, durante tanto a monarquia quanto o império, tem fases que o governo é mais autoritário ou mais liberal, né? Não necessariamente a monarquia é contra dar mais educação para o povo. Fala, Beto. Eu queria perguntar o seguinte: eu consegui perceber dois momentos fortes de relação da geometria com o desenho. O primeiro momento foi aquele primeiro quadro que foi antes de 1850, eu não lembro a data, mas eu sei que é antes, que a geometria ela era, a ordem didática ela se dava pela facilidade do desenho, não pelos teoremas. E um outro momento, que a relação que eu percebi que é mais forte, é quando o desenho passa a fazer bastante uso dos conceitos geométricos. Nesses dois momentos, tem um grau de importância que dá mais ao desenho ou mais à geometria ou não? Um fica por conta de teoria, outro para a prática. E nesse primeiro momento, ele enfatizou bem que, naquele primeiro momento onde a geometria, a sequência era por conta da facilidade do desenho, nesse momento, parece que os inspetores enfatizavam muito que o ensino tinha que ser prático. Essa praticidade tinha uma finalidade, seria por conta de formar trabalhadores? Ok. Elle fait deux questions. Et la première, c'est qu'elle a vu deux moments que la géométrie et le dessin sont publiés. Le premier, au début, quand tu dis que le dessin linéaire, c'est important pour que la géométrie, c'est surtout faire les figures, la compte le dessin linéaire. Et après, quand le... Oui, c'est ça. Et elle veut savoir si la géométrie est plus importante que le dessin dans chaque moment. C'est compliqué. La différence
essentiel, c'est que avant 1880, la géométrie concerne principalement l'enseignement primaire supérieur, donc des grands élèves. Ele diz que é meio complicado, né, de responder. Aqui está a primeira pergunta sobre o grau de importância, né, da geometria e do desenho naqueles dois momentos que se sinalizou. Então ele fala que antes de 1880 é difícil porque a geometria era principalmente para os alunos mais velhos, para o ensino primário superior, né? Et avec la Troisième République, la géométrie concerne aussi l'école primaire élémentaire, donc les élèves les plus jeunes. E aí, no outro período, na Terceira República, a geometria ela também é dada para a escola primária elementar. Et donc, dans la première période, avant la Troisième République, si on veut, le principal moyen d'apprendre la géométrie pour les élèves des écoles primaires élémentaires, c'est le dessin linéaire. Então, antes da Terceira República, a principal forma de aprender a geometria para os alunos da escola primária elementar, ela era via o desenho linear. Não, né? Na verdade, a única possibilidade dele aprender geometria antes da Terceira República era via o desenho linear. Então, o desenho, ele era... Talvez a gente... Não. O desenho é pelo desenho que se aprendia, não tinha geometria. Então, pelo desenho que se aprendia geometria. Tá certo? Quer dizer, então, se a gente pode pensar... Ça, c'est un peu théorique. Il faudrait regarder précisément dans les archives, dans telle école on fait comme ci, dans telle école on fait comme ça. Ele diz que isso é um pouco teórico, né? Porque precisa olhar os arquivos, né? E aí ver, nessa escola faz assim, naquela escola, né? Então é um pouco abstrato, essa resposta é um pouco abstrata, né? Parce que, si on peut mettre... Oui, c'est bien, il y a la loi Guizot. La loi Guizot, elle dit le dessin linéaire, c'est une application de la géométrie. Então, essa lei Guizot, ela diz que o desenho linear é uma aplicação da geometria. Mais on trouve beaucoup d'exemples dans les écoles normales, d'instituteurs, ou dans l'enseignement primaire supérieur, où le dessin linéaire est enseigné avant la géométrie, comme une initiation aux objets géométriques. Ele diz que se encontra muitos exemplos, né, na escola normal, na formação dos professores, e que o desenho linear ele é ensinado antes, como uma introdução à géométrie. Donc le dessin linéaire est utilisé pour introduire à la géométrie, mais il est aussi utilisé comme application de la géométrie. Donc la géométrie est entre les deux. Então ele fala que o desenho linear ele é usado para introduzir a geometria e também como uma aplicação da geometria. Então é como se a geometria estivesse entre os dois desenhos, né? Servindo como... ela precisa de uma introdução, que é o desenho linear que dá, e depois o desenho linear é uma aplicação da geometria estudada. Et une autre différence qu'il y a aussi entre l'école primaire élémentaire et l'école primaire supérieure, c'est que à l'école primaire élémentaire, on ne fait pas de démonstration. Então, uma outra diferença entre a escola primária elementar e a escola primária superior é que na escola primária elementar não se faz demonstração. Alors qu'à l'école primaire supérieure, on va faire des démonstrations des résultats les plus importants, ou des théorèmes les plus importants. E na escola primária superior se faz algumas demonstrações dos resultados mais importantes. A segunda questão eu já me esqueci. Fala de novo. Naquele primeiro período ele enfatizou que os inspetores iam na escola para ver se o estudo estava sendo prático mesmo, mas se eu não me engano era no primário elementar. É essa exigência de ser prático. Ah, tá, lembrei. Tá. Ok. Dans les premiers, avant la Troisième République, comme tu dis que l'enseignement est pratique, surtout pratique,
c'est pour former le travailleur. Mais après aussi. L'enseignement primaire est toujours pratique. Ah, toujours pour former le travailleur. Oui, toujours. Ah, então o ensino primário é sempre prático e é sempre para formar o trabalhador. Le citoyen et le travailleur. É, o cidadão e o trabalhador. Donc l'enseignement primaire prépare à entrer dans la vie. O ensino primário prepara para entrar na vida. Donc la vie quotidienne, mais aussi la vie du travailleur. A vida cotidiana, mas também a vida como trabalhador. Mesmo em 1887, ele falou que não, a intenção não era... Toujours. Jusqu'en 1960. Até 1960, tá? Ele falou sempre, toujours. Et après, la démocratisation va faire que l'enseignement primaire, après 1960, doit préparer à rentrer dans le secondaire. Então ele disse que depois de 1960 é que, com a democratização, é que o ensino primário vai ter como objetivo preparar para o ensino secundário. Donc il n'y a plus besoin d'être pratique. Aí não tem mais necessidade de ser prático, né? Ok? Ok, gente. Obrigada. Hayır.